Boa noite, uma vez mais bem-vindos ao canal Hugo Cauri. E uma vez mais estamos para ler mais um pouco a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui está agora a versão de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, a minha preferida, a minha de eleição, porque, como disse já anteriormente, a meu ver, é a que está mais próxima dos originais. E de facto, eu hoje queria, muito rapidamente, fazer aqui uma pequena reflexão sobre uma passagem da Bíblia que li quando estava a folhear a Palavra de Deus, e gostaria de partilhar convosco para que, na conjuntura atual em que o mundo se encontra, e que, como está profetizado, as pessoas que viverão e que olharão para o futuro irão presenciar todas as profecias e, portanto, sabemos que ainda muita tristeza, muito choro virá, porque de facto os 4 cavaleiros do Apocalipse vêm, trazem o que têm a trazer, que está escrito na Palavra de Deus, as suas pragas, e de facto toda a perseguição, toda a morte, todo o sofrimento virá. E então, depois de todas estas coisas terem acontecido, então o Filho de Deus irá descer com os seus anjos e salvará o povo e quem preservará até ao fim. E essa é a intenção do meu pequeno vídeo, da minha leitura da Bíblia e também desta reflexão que quero fazer convosco. Se vocês tiverem as vossas Bíblias e puderem abrir e puderem acompanhar esta pequena leitura, hoje um vídeo rápido, queria que estivessem quase no final da Bíblia, aqui na primeira carta de João. Portanto, estamos aqui já muito perto do livro do Apocalipse. A primeira carta de João, no capítulo 5, e a partir do versículo 5 também. Portanto, primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 5, e a partir do versículo 5. Diz aqui o subtema, a fonte da fé. Muito importante. Então vamos ler o que é que a Palavra de Deus em Cristo Jesus diz-nos hoje. E eu vou passar então a ler e se puderem acompanhar também. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não com a água somente, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 tendem ao mesmo fim. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, pois este é o testemunho de Deus, testemunho que deu do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu em favor do seu Filho. E o testemunho é este: Deus deu-nos a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu escrevi-vos tudo isto, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. E de facto, tão importante é sabermos que Jesus é
a fonte da nossa vida, a fonte da nossa salvação, a fonte da verdade. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui diz, separa muito bem aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus. E aqueles que creem em Deus testemunham o Espírito, a água e o sangue, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e quem tem o nome, quem crê no nome do Filho de Deus, que é Jesus, na sua vida, então terá a vida eterna. Fazendo aqui um parênteses, numa conversa que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, um mestre da lei, que se arrependeu e que reconheceu, que creu e reconheceu que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus disse lá que quem crê em mim não terá perdido a sua vida, mas sim a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que quem nele crer terá a vida eterna. E aqui é muito simples, na primeira carta de João, que diz que quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Mas quem tem o Senhor Jesus terá a vida eterna. E muitas pessoas pensam e querem desenhar como é que será o paraíso. Muitas religiões dizem que o paraíso será no céu. Outras dizem que será na terra, restaurada. E eu sou desse grupo que acredita que o paraíso será como no antigo Éden, mas muitas vezes multiplicando por um sério número de vezes, que será bem melhor, bem superior. Mas reina a abundância de todas as coisas boas. Nós estaremos revestidos de glória e, portanto, viveremos em união com o Pai através de Cristo Jesus. Portanto, é tão bom e será tão bom agora nesta fase, numa fase em que existem uma série de pestilências, de doenças, de falta de comida em certos sítios, portanto, a fome, a escassez, como diz a palavra de Deus em algumas traduções, a escassez de víveres. Portanto, vai ocorrer situações muito complicadas e, infelizmente, a tendência das pessoas é fazerem o quê? Em vez de se apegarem a Deus, é afastarem-se de Deus. Muitas delas até irão culpar. Porquê é que Deus permite isto? Para provar que Satanás, o diabo, estava errado. Ele não é realmente quem quer mostrar ser. Ele usa várias capas para nos distrair, para criar um engodo e fazer-nos levar à queda, ao pecado. E nós não queremos ofender, nem pecar, nem errar, nem falhar para com o nosso Deus e para com o nosso Rei, para com o Senhor Jeová e para com o Senhor Jesus e para com o Espírito Santo. Não queremos isso. Mas temos que ter muito cuidado, porque de facto o pai da mentira, que é Satanás, o diabo, quer enganar-nos. E ele tem conseguido com muito sucesso, infelizmente, enganar muitas pessoas, até a defender certas ideologias que não estão certas, a defender conceitos completamente errados a todos os níveis, e portanto nós queremos que venha o reino de Deus. Por isso, Deus, e como eu estava a dizer, Deus está a dar tempo para que todos aqueles que ainda estão na dúvida, mas que o seu coração está virado para Deus, que possam realmente converter-se ao Senhor Jesus Cristo e assim estar aprovados por Deus para serem salvos. E somente assim é que nós vamos ser salvos. Portanto, depois Deus irá trazer o fim a toda a maldade. Mas para que seja provado
que Deus avisou várias vezes, que Deus deu tempo, deu oportunidades todas e até fez com que Satanás, o diabo, fizesse de todas as coisas para mostrar que tinha razão e afinal não tinha nenhuma delas, nenhuma das suas mentiras tinha razão de ser, ainda assim, o Senhor Jeová Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo irão mostrar que, de facto, somente a verdade prevalece. E é, na verdade, que é Cristo Jesus que devemos todos prevalecer. Irmãos, irmãs, amigos, telespectadores, este canal é para isso mesmo. É para mostrar que, realmente, a verdadeira vida é vivermos em paz, em união com o nosso Senhor Jesus Cristo, sermos seus discípulos, seguirmos e quando errarmos, quando pecarmos, termos a humildade para reconhecer os nossos erros, pedir perdão e esforçarmos, reerguermos, esforçarmos para não pecarmos mais, mas ainda assim, se ocorrer outra situação, voltarmos a reerguer e assim pedir perdão e continuar a lutar até ao final das nossas vidas e perseverar até ao fim. Que venha o reino de Deus e a sua justiça para breve. Irmãos, irmãs, como eu disse, somente através do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jeová Deus salva. Porque o Senhor Jesus Cristo é a salvação. E daí que eu peço a todos e também extenso vou extensificar também, obviamente, para mim, para que todos nós oremos cada vez mais, nos sujeitemos sempre ao Senhor Jesus, imitando e submetendo-os aos seus mandamentos, porque são os mandamentos do Pai. Para que um dia todos possamos compartilhar as grandes bênçãos que Deus tem para nós, no novo mundo, no paraíso, no reino de Deus e na sua justiça. Despeço-me então com um até breve, um forte abraço cristão. Fiquem com Deus em Cristo Jesus. E até ao próximo vídeo. Obrigado.